Saudações muito cordiais a todas as pessoas aqui presentes e também aquelas que nos acompanham pelo nosso canal do YouTube. Estamos aqui reunidas e reunidos hoje para a segunda ação de formação do ciclo de formação continuada em Direitos Humanos. O presente ciclo é promovido pelo Departamento de Formação e Práticas Educativas, da qual eu estou chefia no momento, e do Comitê de Direitos Humanos do IFSC, enquanto que essa ação também conta com o apoio e parceria do Núcleo de Estudos, Pesquisa e Extensão em Direitos Humanos, NEPED, do campus Florianópolis, a quem eu muito agradeço, especialmente na pessoa da querida colega professora Patrícia, pela parceria e pelo apoio para que esse evento fosse possível nessa data. Inicialmente, então, vou chamar à mesa as seguintes autoridades para que elas possam se manifestar e possam dar suas boas-vindas ao nosso querido deputado Renato Freitas, que muito gentilmente aceitou estar conosco no dia de hoje. Então, chamo primeiramente a professora Renata Valesca de Souza Pimenta. Renata é doutora e pós-doutora em educação, possui graduação, especialização e mestrado em História, e atualmente ela atua como professora de História no campus Garopaba do IFSC. A professora Renata integra o grupo de pesquisa Alteritas da UFSC, a Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, a ABPN, e o Comitê de Direitos Humanos do IFSC. A professora Renata também desenvolve pesquisas sobre relações raciais no campo educacional, com destaque sobre análise das ações afirmativas em instituições de ensino. E nesse ato, a professora Renata representa o coletivo negro do IFSC. Chamo à mesa agora o diretor-geral do campus Florianópolis, professor Zísimo Moreira Filho. Chamo à mesa, neste momento, o nosso reitor, professor Maurício Gariba Júnior. Obrigada pela presença, pelo aceite, e passo a palavra agora, então, à professora Renata, para que ela possa fazer as suas considerações. Então, boa tarde a todos, a todas, a todes. É uma honra, né, estar aqui com esta mesa. É uma honra poder ouvir o Renato. E uma honra maior ainda representar o coletivo do IFSC Negro, coletivo este criado muito recentemente na nossa instituição. E hoje, né, na condição de uma mulher parda, eu venho junto com outros colegas, inclusive o professor Diogo Moreno, que também está aqui, né, nós estamos na coordenação desse coletivo. Então, me alegra bastante a nossa instituição vir caminhando, né, nessa luta contra o racismo, né, e buscando efetivamente estabelecer institucionalmente uma cultura da paz. Então, ter conosco, né, essa tarde o deputado Renato Freitas é realmente inspirador, porque, Renato, você é muito jovem e visivelmente uma pessoa, um homem negro, jovem, que vem no campo da política tentando abalar essa estrutura da qual você vai hoje certamente dialogar conosco. Então, obrigada pela oportunidade e obrigada pela tua presença. Muito obrigada, querida colega, professora Renata. E passo a palavra agora para o professor Zísimo, para que possa fazer as suas considerações. Bom, primeiramente, uma boa tarde a todos e a todas aqui presentes, né? É um prazer recebê-los aqui no campus Florianópolis, do deputado Renato Freitas, né? Como a professora falou, jovem, brilhante carreira, brigando por uma causa de relevância, uma importância muito grande. Isso é muito bom, né?
e que esse evento do ciclo de formação continuada em direitos humanos, né, com esse tema que é muito importante, ele visa aí promover a compreensão, a conscientização sobre um fenômeno do racismo, que é muito complicado nos tempos atuais, principalmente nos nossos meios, né? Especialmente nas suas manifestações estruturais e institucionais. E esse ciclo de formação tem como objetivo capacitar profissionais, acadêmicos e membros da sociedade civil para lidar de maneira eficaz com as questões relacionadas ao racismo, aí, promovendo a igualdade racial e o respeito, né, pelos direitos humanos. Então, eu acho que a equipe, o campus, estão de parabéns. A gente tem que abraçar essa causa com mais intensidade. A gente ainda no século XXI vê situações que são bastante complicadas. E a gente tem que realmente sempre dar um passo à frente. Historicamente, o Brasil sempre sofreu com isso, e a gente vem sofrendo, né? E às vezes racismo velados, né, que não se demonstram abertamente. E a gente precisa combater isso veementemente, muito forte. Nós temos que acabar com isso. Então, agradeço mais uma vez a presença de todos e pelo evento aqui. Vamos em frente. Obrigado. Muito obrigada, professor Zísimo, pelas suas considerações, e obrigada também pela parceria, né? O Campus Florianópolis sempre abrindo espaço para que essas ações possam acontecer, né? O nosso maior campus, e isso é muitíssimo importante. Então, agradeço também pela parceria. E passo a palavra agora, então, para o nosso reitor, professor Gariba, para que ele possa tecer as suas considerações. Alô? Então vou repetir. Boa tarde a todas e todos. Quero mais uma vez agradecer ao deputado Renato Freitas por estar aqui presente, cumprimentar também o Zísimo, que é o nosso anfitrião, diretor aqui desse campus, aos nossos reitores, o Adriano, a Flávia, cumprimentar também a Patrícia e a Renata, que faz parte do coletivo negro da instituição, e dizer, deputado, que a nossa gestão, que iniciou em 2021, em agosto, 18 de agosto de 2021, é marcada pela resistência. Resistência na luta pelos direitos, do direito de você assumir uma eleição ganha. Então, nós tivemos um período, que eu posso dizer, de tristeza, pelo fato de quem ganhou a eleição não assumiu em razão de um governo que se mostrou intransigente, se mostrou antidemocrático e não cumpriu, né, com o papel democrático que tem essa instituição. A nossa instituição, deputado, a nossa gestão, quando iniciou, a primeira coisa que nós fizemos foi exatamente aprovar a política contra o assédio de qualquer forma. Isso foi o primeiro ponto em que nós nos debruçamos para que a gente pudesse garantir uma política estabelecida. Precisamos avançar? Precisamos. Hoje, nós temos um Comitê Permanente de Direitos Humanos, que é um comitê consultivo, propositivo e de assessoramento por meio de desenvolvimento de atividades e promoção do direito humano no âmbito do ensino, da pesquisa, da extensão e da gestão. Também temos ações relacionadas à mediação de conflitos. A ouvidoria, por intermédio da ouvidoria, nós constituímos e estamos colocando no nosso Conselho Máximo, né, essa resolução que tenta exatamente mediar conflitos. Segunda-feira, agora, recentemente, nós tivemos a aprovação de um aplicativo. Esse aplicativo, que foi desenvolvido pelos nossos professores, permite que os jovens negros possam acessar informações de instituições públicas e, mais ainda, possam acessar informações relacionadas à assistência estudantil. Porque muitos dos alunos, quando entram na nossa instituição, não sabem as possibilidades como direito
há um valor para moradia, para deslocamento, para alimentação. Então, é muito importante que o movimento negro, de negros e negras, tenha buscado essa alternativa por intermédio dessa tecnologia. Então, perceba, deputado, que o direito humano é uma bússola que guia nosso caminho, alicerçando-se nos princípios da dignidade, da igualdade e liberdade. E o IFSC não cultiva apenas o conhecimento técnico e científico, mas também a formação integral dos nossos cidadãos conscientes e comprometidos com a construção de uma sociedade justa, inclusiva e respeitosa. Mais uma vez, obrigado pela sua participação, né, num ambiente rico como o nosso de debate. Obrigado, deputado. Muito obrigada pelas suas palavras, professor Gariba. É importante que se historicize sempre sobre, né, para que não se esqueça e para que nunca mais aconteça, né? E também agradeço esse espaço, né, porque se essas ações estão sendo realizadas, se hoje nós estamos recebendo o Renato aqui com muita alegria, com muito prazer, é porque temos uma gestão que abre espaço para que essa formação integral possa, de fato, acontecer. Então, agradeço muito. Então, nesse momento, desfazemos a mesa e convido os colegas, né, tanto a professora Renata, quanto o professor Zísimo, quanto o nosso reitor, professor Gariba, para que permaneçam aqui conosco, que acompanhem a palestra, né, na medida do possível. Muito obrigada. Nesse momento, então, gostaria de anunciar e reforçar, né, a nossa ação de formação, que se intitula Racismo Estrutural e Institucional, o que é e como enfrentar. E para esse momento, então, nós temos a imensa alegria, a imensa felicidade de receber, então, o deputado estadual do Paraná, Renato Freitas, que muito gentilmente, muito generosamente aceitou estar conosco hoje, né? Renato está um pouco cansado aqui numa agenda frenética, né? Renato precisou acomodar na sua agenda outros eventos também, né? Renato terá um evento à noite, promovido também pelo mandato da nossa vereadora Carla Aires, na Escadaria do Rosário, né? Renato teve um momento de formação também na nossa co-irmã, né, na UDESC, hoje pela manhã, né, então uma agenda bem cheia, né. Renato teve problemas com o voo também, chegou de madrugada aqui, né, então Renato está um pouco cansado, mas está aqui firme e forte, em pé, né, para estar conosco e conduzir essa reflexão. Então, convido o Renato a se colocar na mesa e apresenta, então, Renato Freitas, 39 anos, é mestre em Direito pela Universidade Federal do Paraná, é pesquisador na área de Direito Penal, Criminologia e Sociologia da Violência, é ex-vereador pela cidade de Curitiba e atualmente é deputado estadual do Paraná pelo Partido dos Trabalhadores e presidente da Comissão de Igualdade Racial na Assembleia Legislativa do Paraná. Então, eu desejo uma ótima tarde de reflexão a todas e todos. Lembro aos que estão aqui presentes que nós temos uma lista de frequência à entrada, não esqueçam de registrar a presença, né, especialmente para quem vai desejar certificação posteriormente. E, ao final da fala do deputado, então, nós teremos espaços para perguntas, eu vou estar aqui auxiliando, vou estar do lado do deputado aqui auxiliando, e também teremos espaço para perguntas no chat, né, quem está nos acompanhando, então, pelo nosso YouTube. Uma boa tarde, boas reflexões, então, e vamos escutar o Renato, que é para isso que a gente veio aqui hoje, né, para escutar as considerações do Renato. Muito obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui, dividir um pouco, trocar uma ideia sobre tudo, né, no que diz respeito a um tema tão importante
e também estão em voga aí, né? Todo mundo fala, né? Racismo estrutural, depois o livro do professor Silvio Almeida, racismo institucional, e a ideia de estrutura também não faz parte do vocabulário das pessoas no cotidiano, né? As estruturas, de modo geral, são estruturas de construção, que a gente remete quando fala de estrutura. O que seria o racismo estrutural? Eu imagino que, se você pegar uma lousa e pintar diversas cores, vermelho, amarelo, azul, e chamar uma criança e falar quais cores estão aqui, ou uma criança, ou algum de nós aqui desse público, perguntar quais cores estão aqui pintadas, representadas. As pessoas falam azul, amarelo, vermelho, enfim, as cores pelo qual o giz registrou. E ninguém falaria da própria cor da lousa, né? Do branco ou do preto. E a relação do racismo subjetivo, individual, interpessoal com o racismo estrutural é mais ou menos essa. Enquanto o racismo intersubjetivo parece criar uma desordem nas relações, quando há uma injúria, quando há um conflito aberto entre pessoas, parece criar um fato, uma violência. E o nível zero dessa violência racial seria o quadro apenas. Esse nível zero é o que nós chamamos de racismo estrutural. Ele é o nível zero no qual os outros racismos incidem e são vistos. Portanto, estrutural e oculto. Oculto não porque não tem como perceber, oculto porque é naturalizado, faz parte, historicamente, de toda a estrutura social. Esse exemplo nos faz lembrar, por exemplo, a escola. A escola é um dos lugares onde há a primeira manifestação estrutural e institucional. A instituição também faz parte de uma estrutura, né? É como se fosse um ponto de agregação, um núcleo gravitacional nas estruturas, pontos de referência que permitem a própria estrutura se reproduzir, as instituições. E a escola é uma dessas instituições centrais na vida de todos os indivíduos. Um dos primeiros momentos em que a criança negra experimenta esse racismo estrutural, que se dá como? Pode se dar o racismo a partir das relações interpessoais, que são outras crianças indo lá, falando alguma coisa, deixando de brincar, falando do cabelo, da cor da pele, fazendo uma piada. Esse é o racismo interpessoal. Agora, qual que é o nível zero, se esse racismo não existisse? O nível zero é a escola funcionando em sua naturalidade. É uma naturalidade na qual os professores não são capacitados para compreender o problema das pessoas negras num espaço hostil de produção de conhecimento, quando o conhecimento é referenciado na Europa. E que toda a sua autoestima e a sua representação de mundo, de si próprio, é desvalorizada ao extremo. Em que a sua história começa, por exemplo, a partir da escravização de seres humanos. E não a partir da história, de fato, dos povos, dos impérios, das conquistas. Isso pode ser a história oficial, ou pela história não oficial, das revoltas, das organizações, das utopias construídas no tempo presente, no tempo passado, na luta que foi herdada, que foi dada em herança para as gerações futuras. Esse conhecimento, essa tecnologia de sobrevivência, de vivência, de viver em lugares que são como campos de extermínio, como é a periferia brasileira. Esse conhecimento, essa ordem natural da escola, nível zero de violência, digamos assim, reproduz um racismo estrutural, que é justamente o fato da escola não estar preparada porque os professores são brancos, em maioria. Porque o diretor ou a diretora é branca. Porque o secretário da educação também é branco.
Porque o ministro da Educação também é branco. Porque o presidente da República também é branco. Porque os livros didáticos foram escritos por pessoas brancas. Porque a lista dos livros vestibular são de pessoas brancas, com algumas exceções, às vezes. A construção do conhecimento é validado por um método europeu, pela criação dessa academia, dessa universidade de Coimbra, de Londres, o Ocidente vitorioso. Esse é o nível zero. O nível zero já é o de hostilidade permanente. Obrigado. Hostilidade permanente. Hostilidade permanente. Direcionada de violência. Então, essa seria o racismo estrutural. Mais difícil, oculto, condição, muitas vezes, determinante para o racismo subjetivo. As crianças dizem umas às outras, quando aprendem com seus pais, de que no Brasil os pretos são inferiores, escravizavam a si mesmos, porque aprendem com os pais, aprendem no ambiente escolar, aprendem nessa história que é contada. Ou seja, essa estrutura de pensamento, de poder das instituições favorece a prática do racismo. O fato, por exemplo, de que os meios de comunicação são monopolizados por 6, 8, 10 famílias, todas elas brancas, todas elas são proprietárias do meio de comunicação da Globo, da Record, da Band, da SBT. São proprietários. As chefias de redação são de pessoas ricas e brancas. Os jornalistas principais são ricos e brancos. Os autores de novela são os intelectuais orgânicos da elite, da burguesia brasileira, por muito tempo, porque eles que pensavam, escreviam, orgânico porque fazia parte dessa burguesia, vivia os dramas dessa burguesia e representava essa burguesia nas telenovelas e a cosmovisão dessa burguesia branca nas novelas. A ponto, por exemplo, da gente, nesse poder simbólico, nessa representação, nessa estrutura de pensamento, você vê casos como aquela novela Senhora do Destino. Para quem lembra, da do Carmo, lá, Nazaré ficou famosa nessa novela e tal, né? Tem meme. Mas, afora o meme, você lembra qual que era o núcleo negro da novela? Que era do cigano. Era o cigano, que era um negão, careca, cavanhaque, tinha acabado de sair da cadeia, batia na mulher, usava uma droga, não respeitava nem os filhos, era uma ameaça para o bairro, era uma ameaça para todo mundo. A mulher dele, negra, desesperada, moradora da favela, é salva por quem? Pelo taxista, que era quem? Um homem branco português. Olha o nível da representação dos conflitos internos, inclusive de uma família negra, da visão do homem negro, da visão do homem branco português. E como que era o nome da novela? Senhora do Destino. Como se as pessoas pudessem ser donas do próprio destino. Aquela imagem metafórica em que o cavaleiro está caindo na areia movediça, né, com o cavalo, e ele mesmo começa a se levantar. E isso é mais ou menos o que a gente imagina quando se fala do mérito, do individualismo, dos senhores e senhoras do destino. Aqueles que levantam a si próprios, independente das condições objetivas de existência coletiva. Isso não existe. Mas isso está naturalizado. Isso não é o que não é questionado. É o a priori da pergunta, da anunciação, da resposta. É a pressuposição do discurso.
é o que vem antes do discurso, do que foi sedimentado por séculos de tradição de dominação. Por isso, as perguntas mais ingênuas continuam sendo as mais importantes. Porque só elas podem questionar radicalmente a ordem das coisas, porque ingênuas. Porque acreditam ainda que tudo que foi construído pode ser também modificado, destruído, reconstruído. Já nós, com o tempo, vamos perdendo essa capacidade crítica de cosmovisão por conta das estruturas de pensamento. Assim também é o racismo. Não tem como a Rede Globo promover o racismo estrutural, porque desqualifica em absoluto a capacidade de compreensão da população negra sobre seus problemas, da produção artística e da informação e denúncia, inclusive, desses problemas, delegar essas atividades só para as pessoas brancas e, ao mesmo tempo, dizer que combate o racismo no nível interpessoal porque expulsou alguém do Big Brother. Essa é a grande contradição. Se você não compreende o racismo estrutural, você acaba sendo conduzido de forma ingênua na luta contra o racismo apenas intersubjetivo. Quando você acha que a lei antirracismo, anti-homofobia, ou essas leis, de modo geral, vão afetar o problema do racismo, vão diminuir, alguma coisa assim, é porque talvez você não tenha percebido que não é exatamente o racismo interpessoal que é o criador, o núcleo gravitacional no qual se alimenta todas as outras formas de racismo. É o estrutural, porque é ele que gera as instituições como essa, a ordem das coisas, as leis, o regramento, o que é tido como natural, o que é tido como algo espantoso, o que é a essência do sistema e o que é excrescência do sistema. Tem uma música do Thiago Aninho, que até separei aqui, que fala, que é um rap, que fala muito bem disso a partir desse lugar da escola. Ele fala, mano, vou te falar, hein? O lugar que eu odiava. Eu não entendia porra nenhuma do que a professora me falava. Ela explicava, querendo que eu criasse interesse no mundo que não tinha nada a ver com o meu. Não sei se a escola aliena mais do que informa, te revolta ou te conforma com as merdas que o mundo tá. Nem todo livro, irmão, foi feito para livrar. Depende da história contada e também de quem vai contar. Para mim, contaram que o preto não tem vez, o que o hip hop fez, veio e me disse o contrário. A escola sempre reforçou que eu era feio. O hip hop veio e disse, tu é bonito pra caralho. O hip hop me falou de autonomia. Autonomia que a escola nunca me deu. A escola me ensinou a escolher caminhos dentro do quadradinho que ela mesma me prendeu. Isso é estrutura. A escola me ensinou a escolher caminhos dentro do quadradinho que ela mesma me prendeu. A instituição que se diz libertária te ensina os caminhos da liberdade em seus corredores apenas. Dificilmente nas ruas e becos das comunidades. É um conhecimento que está acorrentado na sua estrutura de dominação, porque as estruturas conversam entre si, e o conhecimento e a produção do conhecimento serve à produção e reprodução da dominação econômica, principalmente, da forma objetiva, da estrutura objetiva do mundo do trabalho, da exploração, do capitalismo como ferramenta, como tecnologia do neocolonialismo. Afinal, o capitalismo é uma invenção europeia. E, afinal de contas, o capitalismo é uma tecnologia de relações pessoais. Ele determina, impõe determinadas relações sociais. Patrão-empregado, empregado-empregado, vender a força de trabalho, produzir lucro, produto. Isso é uma estrutura que acomoda a forma com que as pessoas vivem, convivem e se reproduzem. Adequada a essa forma de vida está a nossa educação. Das ditas mais críticas às mais conservadoras e fascistas.
mas todas elas estão amarradas pelos fios invisíveis das estruturas. Assim também é o racismo. Por isso, acredito eu, que para que a gente lute contra o racismo estrutural, que é o mais oculto e violento de todos, porque é uma violência sem sangue, que não está exatamente na capa do jornal policial do Datena, e que nem por isso é menos determinante na vida da população preta, da população negra brasileira, eu acredito que nós temos que lutar pela vértebra da organização social. Nós temos que ter uma reforma agrária, nós temos que ter uma reforma econômica, uma reforma política, uma distribuição radical dos bens materiais e simbólicos das instituições, que elas tenham a nossa direção. Enquanto a instituição não tiver a nossa direção, os professores não forem nós mesmos, os escritores dos livros não forem nós mesmos, é claro que a gente está facilmente navegando na correnteza tranquila do racismo estrutural, inquestionavelmente. O que nós necessitamos é o que eles dizem ser impossível, que é mudar radicalmente a forma de organização social do Brasil, redistribuindo as principais riquezas: terra, dinheiro, instituição, representação política. Hoje nós percebemos que os governos, de modo geral, se adaptaram. O tempo deles não é o nosso. O tempo, disse isso agora há pouco, o tempo depende de que lado da porta do banheiro você está. Se você está do lado de dentro, lendo o almanaque da Mônica, o tempo é um. Se você está do lado de fora, suando e dando um chute na porta, o mesmo tempo tem outra representação, outro significado. É outra vida, é outro acontecimento. Nós temos a condição de ter essa régua, esse termômetro da urgência nas nossas reivindicações. Uma grande característica do racismo estrutural nas universidades, por exemplo, é que os estudantes querem mudar o mundo, mas eles querem mudar de acordo com o seu umbigo, o seu próprio mundo, porque veem a si próprio como referência, ou de trabalhador, ou de classe operária, ou do que for, quando, na verdade, as instituições fazem parte do centro do poder, a universidade inclusive. E o protagonista, no caso do racismo estrutural, a população preta brasileira está onde? Nas periferias, sem acessar as universidades. E é lá que estão os protagonistas da transformação. O racismo estrutural não deixa a pessoa enxergar a partir daquele ângulo, e sim a partir do ângulo do colonizador, da colonização do pensamento. Acho que essas são algumas das expressões do racismo estrutural que eu percebi, passando pela universidade, que hoje eu percebo sendo deputado estadual. Tem 54 deputados, apenas 2 deputados negros, eu e um outro lá que é polícia. E isso, em momento algum, vai gerar algum tipo de espanto. Olha, tem 54, só tem 2 negros. Parece que a população negra não está sendo representada. Vamos fazer uma reportagem, vamos às ruas, meu Deus, um povo governa, o outro é governado. O nome disso é dominação. Nossa, tem um povo sendo dominado aqui em território nacional, que absurdo. Nossa, o Brasil é o país mais violento do mundo, onde mais se mata com arma de fogo no mundo, incluindo países em guerra. Nossa, que absurdo. O que quem mata é sobretudo, quem morre é sobretudo a população negra, jovem, masculina, das periferias e grandes centros urbanos, com o ensino fundamental incompleto, o que demonstra que o Estado falhou com aquela pessoa ainda desde a infância. Que absurdo. O que o Brasil é a terceira maior população carcerária do mundo. A única que continua crescendo, as outras 2 têm uma taxa decrescente ano a ano, Estados Unidos e China, acho. Que absurdo. São senzalas modernas. Porque os níveis de homicídio no Brasil são pandêmicos. Por isso teve a pandemia, morreu 700 mil e ninguém estranhou. Continuou normalmente. A morte naturalizada está inscrita
na feição e no cartão postal brasileiro? O fantasma da morte já não tem força para assustar ninguém no Brasil? É todos contra todos? Isso não assusta? Isso não gera reportagens? Isso não muda a previsibilidade, a agenda, o cotidiano de ninguém? Porque essas mortes são, assim como esses encarceramentos, direcionados. Jovens, pobres, pretos, moradores de periferia de grandes centros urbanos. Ah, mas cometeu crime, tem que morrer, bandido bom é bandido morto. Mata, mata. E se morre. E não se espanta. Esse é o maior exemplo do racismo estrutural. O pensamento das pessoas, aquilo que é tido como natural, como normal, é em si uma aberração. O nosso problema, portanto, não está em nenhum tipo de transformação, interrupção. Nosso problema está na qualidade. A nossa maldição é como a do cara lá do mito do Sísifo. O cara jogava a pedra lá para cima e ela caía. E ele subia e ela caía. Ele estava condenado a vida toda a levantar uma pedra até o topo de uma montanha e nunca conseguiria. Porque ela sempre cairia. Essa é a maldição. A repetição. A continuidade. Essa continuidade que nós vivemos é que é a nossa grande maldição. Justamente porque ela foi naturalizada. Faz parte das estruturas das relações brasileiras. E por isso, hoje, a direita cresce tanto. Por que a direita cresce? Porque ela conseguiu monopolizar o discurso antissistêmico. Enquanto a direita está falando, não, vamos conservar as instituições, vamos conseguir uma alimentação. Café da manhã, almoço e janta. O mínimo, do mínimo, do mínimo, do mínimo. Conservação, portanto. A direita está vendo, está falando, não, nada que está aí presta. Tudo que está aí está errado. Tem que mudar tudo. Essa é a velha política. Tem que ser alguém que esteja disposto a enfrentar todos. Daí elege lá um pateta, um louco, um insano, gente cabulosa, que olha para o pneu, hipócritas religiosos, gente ignorante, gente maldosa, de tudo um pouco. Porque falar é muito fácil. Me diga as suas obras e eu te direi a sua fé. Porque falar é fácil. O critério da verdade é a prática. Porque falar é fácil. Mas são tempos de comunicação, de hipercomunicação, de redes sociais. Então se fala, se convence, muita oratória. E é claro que as árvores não são anunciadas pela placa que está à sua frente. Assim como o post não é anunciado pelo versículo que está no cabeçalho. Sim pelos frutos. E a árvore do bolsonarismo, embora se anunciasse como uma árvore cristã, deu frutos de morte, de fake news, de reprodução do racismo estrutural. Para combater esse racismo estrutural é preciso ir à raiz dele, à prática. Combater e demonstrar que nós também temos total condição de apresentar uma saída radical e antissistêmica. O que está aí não nos interessa. O que nos interessa é aquilo que a gente ainda vai construir. Será com certeza um mundo em que as relações de desigualdade racial já terão um fim. Eu acredito muito num mundo em que a minha filha, meus netos serão governadores, prefeitos, presidentes, professores, reitores, que nós negros, dentro dos partidos, não sejamos apenas cabos eleitorais para angariar votos para candidaturas brancas ditas
viáveis para que a gente seja protagonista de história. Então, das experiências enquanto deputado, enquanto estudante, que eu fiz a graduação, mestrado, passei 11 anos na Universidade Federal do Paraná, agora estou uns 3 anos, mais ou menos, 2, 3 anos, como parlamentar, muito tempo como militante, é um pouco do que eu tenho a testemunhar sobre o racismo estrutural, o racismo intersubjetivo, individual, nas relações cotidianas e a função, né, das instituições nesse processo todo. É isso. Muito obrigado. Antes de abrirmos para as perguntas, e o Renato vai tomar um café enquanto isso, né? Renato, o pessoal do chat está perguntando como é que é o nome da música que você aludiu e de quem é? Está funcionando aqui. A música se chama Pedagoginga e o rapper, né, o MC, se chama Thiago El Ninho, N-I-N-U, do El Ninho, lá do Fenômeno da Natureza. Esse rapper é um fenômeno também. Obrigada. Começamos por aqui, então. Os que nos acompanham, as que nos acompanham pelo YouTube, ainda, a colega Ana Thaís ainda não enviou nenhuma questão, então podemos, enquanto eles aquecem lá, nós podemos iniciar por aqui. Quem é que gostaria de iniciar o diálogo? Aí só precisa falar no microfone para que o pessoal que está nos acompanhando poder ouvir, né? E eu levo o microfone com todo gosto. Quem gostaria? Sim? Obrigado. Prazer, eu sou Rafaelo, sou estudante aqui do Instituto Federal, não do campus de Florianópolis, eu sou de Jaraguá. Você falou bastante, Renato, sobre o formato estrutural que tem dentro das universidades, né? Eu gostaria de te questionar. Um aluno, como uma pessoa, um indivíduo mesmo dentro desse instituto, o que ele pode fazer para poder, digamos assim, combater, mas também entrar dentro desse sistema mesmo e poder juntar os nossos para a gente poder fazer uma movimentação que, mano, atrai os outros também para aquilo, para até as universidades, para de volta também, porque o Instituto Federal também não é só graduação, então aqui a gente também tem o ensino médio e o ensino técnico também. Então, tipo, como que a gente faz? O que você daria de dica para um aluno como indivíduo para trazer um coletivo? Uma ou prefere blocos? Até o pessoal se encorajar a perguntar mais. Pode ser essa? Responde essa? Uhum. Tá. Olha, mano, obrigado pela pergunta até, né? Porque essa pergunta é de extrema relevância, porque no final das contas o que fazer, como se mobilizar, organizar, unir, lutar, transformar, ter essa sensação de que é possível e engrossando o caldo. Eu acredito que nós, enquanto negros, nas universidades, nas instituições de saber, o que a gente tem que fazer é fortalecer a sabedoria ancestral. Porque nós não estamos inventando a roda. Quando a gente fala os nossos passos vêm de longe, é porque de longe vieram. Quando a gente compreende o significado da tradição de oralidade, da capoeira, da música, dos educadores, dos mais velhos, dos anciãos, dos griots, você percebe que o nosso saber não precisa ser convalidado pelo diploma. E que há muito saber envolvido nisso. Qual o saber mais urgente para nós, enquanto povo?
aquele saber que se inclina à vida e à liberdade. Aqueles que foram os nossos intelectuais orgânicos, como, por exemplo, Racionais MCs. Racionais MCs, na década de 90, num dos estados mais violentos do Brasil, que era São Paulo, dentro de uma das regiões mais violentas de São Paulo, que era ali Capão Redondo, Jardim Ângela, aquelas quebradinhas por ali na Zona Sul, eles viviam num cenário de guerra, de privações, de embrutecimento, de degradação, de discriminação e abandono por parte do Estado. Eles conseguiram desenvolver uma tecnologia que foi captada pelos artistas. O artista é uma antena de sensibilidade que consegue captar o espírito do seu tempo, o coração, os sentimentos do seu tempo, do seu espaço. Então, o Mano Brown da vida, quando fala, é como um Bezerra da Silva, que era intérprete do Morro. Quando o Mano Brown fala, embora tenha sido ele que tenha escrito a letra, na verdade, foi a comunidade, foi o Capão Redondo. O que ele fala é que o Capão Redondo, a partir dele, como grande representante artístico dele, cultural, fala. Então, E daí, o que fala? Sobrevivendo no inferno. É um postulado de sobrevivência, um postulado ético de sobrevivência. Um manual de sobrevivência, de como se portar, de valores, de princípios. Então, saber compreender, valorizar, se apropriar e trazer. Alô, alô. Então, alô, alô. Então, melhor isso aqui, né? Então, você reconhecer, valorizar, trazer para dentro da academia, ter isso como norte, como princípio, e sofisticar esse saber a partir do instrumento que a academia oferece, dos livros e de tudo aquilo que já foi pensado, analisado, etc. Isso daí você vai estar criando trincheiras, porque a tua linguagem ainda vai ser a linguagem do teu povo, da tua raiz, da valorização das nossas lutas ancestrais. Do mesmo modo que os dominadores têm a tradição da dominação, que se dá a partir da herança do poder, do dinheiro, das formas de relações sociais, do poder do capital estrutural, nós, enquanto revoltosos, vadios e capoeiras, nós temos também uma cultura, uma tradição de resistência, que é delegada, que é dada em herança, de geração a geração, tá ligado? Então, a gente conseguir ter essa herança, fortalecer ela e passar para a nossa comunidade, é como quem está num vilarejo, os vilões, né? Está num vilarejo, vê a carroça real atravessando a rua ali, cheia de riqueza. Qual riqueza? A do conhecimento, dos livros. Nós somos os vilões que tomamos a carroça de assalto, pegamos o conhecimento, abandonamos a carroça para que ela volte para o castelo, mas sem o conhecimento que a gente veio, tomou de assalto e distribuiu nas nossas vilas, entre os nossos. Fazendo isso, com certeza, haverá, você vai estar preparando um solo fértil para a semente da nossa palavra. Então, com certeza, vai ter frutos. Só acreditar. Porque o nosso maior perigo, depois de adentrar a universidade, é ser colonizado. Seremos minoria. Teremos que nos adaptar para ser aceito, para estar, para se integrar. Facilmente, nós podemos virar o preto que o branco quer.
ou preto para branco vê facilmente. É a lógica. É você. Não é que as pessoas são más. Às vezes são, mas não é isso. É porque é você contra uma estrutura. Um poder invisível que atua te limitando, te prendendo. E essa outra forma é para combater essa estrutura. Nossa tradição vem na contramão dessa estrutura de dominação. Por isso, apostar todas as fichas nela é, com certeza, escrever a nossa vitória no livro da vida. Acredito muito nisso. Não podemos pular o muro, virar o universitário que fala a língua dos universitários e que está acomodado no ambiente universitário. Esse ambiente só existe se for para causar incômodo. O questionamento é um grande incômodo. O conhecimento exige o questionamento. A verdade não é uma piada, não é para se rir dela. A verdade, muitas vezes, é uma faca afiada, né? Sabemos, né? Então, um pouco do caminho ali. Olá, boa tarde. Renato, que prazer enorme te ouvir. Muito obrigada pela tua presença aqui hoje. A minha pergunta é, eu faço parte da gestão aqui do professor Gariba, estou à frente da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação dessa instituição. Como o nosso reitor comentou inicialmente, assim que nós assumimos, nós nos dedicamos a construir uma política institucional de combate, né, de prevenção e combate ao assédio moral, assédio sexual e outras violências no IFSC, e nós entendemos que nós devemos avançar também construindo, né, essa nossa meta para o ano que vem, iniciar o processo de construção da política de direitos humanos da nossa instituição. Nesse sentido, né, ouvindo a sua fala hoje, eu gostaria de ouvir a sua opinião, né, de como podemos percorrer esse processo, nesse caminho dessa construção de políticas de direitos humanos, dando espaço, né, dando voz, e de modo com que a gente avance, né, no sentido do combate a esse racismo estrutural que você trouxe hoje aqui para a gente. Então, na sua opinião, qual é o melhor caminho, né, a ser trilhado nesse sentido? Tá? Agradeço bastante. Outra pergunta também super importante e difícil, tanto quanto importante, né? Quais os melhores caminhos? Olha, um caminho, evidentemente, é o melhor de todos, que é o de dar o protagonismo à população preta em suas histórias, em suas ações, para que não haja representantes ou porta-vozes da classe média branca esclarecida de boa vontade que fale por nós. Eu acho que esse é o primeiro. Isso envolve o quê? Sacrifício, né? Porque o que é o sacrifício? É quando você dá aquilo que você não sente falta, você não está se sacrificando. Você está exercendo uma caridade de cima para baixo. Mas quando você dá aquilo que você mesmo perde ao dar, daí você está se sacrificando. E é sobre isso e sobre o poder, uma das primeiras vias, né? Você sacrificar o seu poder ao outro, à outra, para que ele tenha condições de tomar decisões, compartilhar o espaço de decisão, que é o espaço de poder por excelência, acho que é um caminho, um grande caminho, muito importante, sem o qual os outros não funcionam. Depois
de ter dado as condições para que haja o protagonismo e, portanto, a autonomia, né, do povo preto, dos indígenas, ciganos, etc., você tem que passar a conhecer essas pessoas para tratá-las com igualdade. O Brasil até hoje não conhece o povo preto, o Brasil branco da classe média não conhece. Os nossos presidentes, os nossos deputados, os juízes que nos julgam com tanta frequência e com tanto rigor, o que conhecem de nós? Vivem em clubes fechados, condomínios privados, num mundo de consumo e de socialização que não nos envolve. Só nos vê quando estamos servindo ou sendo condenados como réus. Não conhece a nossa tradição de resistência, a nossa luta, a nossa cultura, nosso sentimento e pensamento de mundo, essas nossas referências. Não conhece a nossa vida, portanto, não conhece os nossos percalços. Muito menos aqueles percalços que nos caracterizam enquanto povo de ex-escravizados. No país que foi o último do mundo a abolir a escravidão. Então, por que, afinal, nessa guerra que gera tanto conflito, são eles, os homens brancos, juízes, ricos, os responsáveis para julgar essa guerra que eles não conhecem? Ou melhor, essa guerra que privilegia eles, que lhes dá lucro, que funciona no interesse deles? Não tem como. Não tem como. Esse é um grande exemplo. O judiciário. O que nós precisamos, de fato, é sair dessa estrutura e passar a questionar aquilo que é muito simples. Como todos têm direito a juízes aos seus iguais, que os seus iguais sejam seus juízes. Porque só quem te conhece pode te julgar. É o que os Estados Unidos já conseguiu. Hoje, as pessoas pretas nos Estados Unidos são julgadas por pessoas pretas também. Acho que esse é um primeiro passo. Para isso tem que haver as cotas raciais nos concursos. Mas como esses concursos são elitistas, não estabelece. E quando estabelecem, a fraude. Vi recentemente uma reportagem de uma mulher branca, loira, de olho verde, dizendo que o primo do cunhado dela era preto, que ela um dia pegou no colo. E que, portanto, quem sabe, né? Ela não poderia ser juíza. Então, e as bancas, os lugares que organizam isso, são coniventes, é claro, numa política para desacreditar, né, das políticas de inclusão. Então, qual o caminho? Abrir espaço, dar oportunidade e se sacrificar. Ou seja, dar uma fatia do bolo, do poder, o que é muito difícil, mas absolutamente necessário. Tão necessário quanto difícil, talvez. O segundo ponto é justamente esse: tratar com igualdade é conhecer a história, conhecer a cultura, conhecer o convívio, haver uma integração, porque hoje o homem branco no Brasil trata da pessoa negra como se ela fosse café com leite, como se ela fosse um pouco menos. Nos Estados Unidos é normal os racistas do Sul chamarem os pretos de boy. O cara pode ter 50, 60 anos, eles chamam de boy, de garoto, como se estivesse num estado não avançado de desenvolvimento, de plenitude de suas capacidades mentais, como inferior na prática. Ainda hoje, na universidade, sobretudo, esse paternalismo, esse passar a mão na cabeça, isso não é sensibilidade racial. Isso é projeto de dominação e de controle e de continuidade. Porque você tratar o outro como café com leite,
como inferior, é você domesticar o outro para ser inferior. Essa é a verdade. São muitas as armadilhas. Aquele que tem, e falando o que pode ser feito, eu acho que essa é uma das coisas também, aquele que tem culpa, são dois os tipos de racista, acredito, no Brasil, são vários, mas dois tipos são grandes grupos. O que tem culpa e o que tem medo. O que tem medo normalmente é o cara da direita. Pelo medo, pelo preconceito que ele tem, gera um medo, e esse medo ele age instintivamente e comete as maiores covardias. O medo é a mãe da covardia. Esse é o que tem medo. É o racista, fascista. Agora tem o outro que é o que carrega a culpa judaico-cristã, o de boa vontade, o progressista, o cheio de caridade, aquele que tem culpa, porque olha e fala, nossa, eu moro aqui nesse prédio, sou branco, herdei, ali do outro lado, ali naquele morro, moram várias famílias amontoadas, pretas, herdeiras de um processo de empobrecimento e sabotagem, no qual as pessoas brancas se privilegiaram, e eu tenho uma culpa que carrego por conta dessas pessoas. Quem carrega a culpa não pensa no outro. Quem carrega a culpa pensa em si próprio, em como se livrar dessa culpa. A culpa é um peso. Às vezes essa pessoa pode se convencer que para se livrar dessa culpa tem que dar uma cesta básica, uma esmola no sinaleiro, ou agir e se referir a nós negros como se a gente fosse uma criança, café com leite, subdesenvolvido, incapaz, sem autonomia. Porque quer o nosso bem? Não, com certeza não. Está nos disciplinando para ser menor, para ser inferior, para naturalizar. Porque quer o bem de si próprio. Porque quer apenas se livrar daquela culpa. O que é preciso, quando eu digo para que é necessário, para que seja necessário ver-se em igualdade, é justamente eliminar o medo que faz ver de cima, em características morais, e também a culpa que faz ver de cima, por uma perspectiva de uma ética assistencialista, de uma espécie de caridade cristã corrompida, e ver ao outro com igualdade que gera laços de solidariedade, laços inquebrantáveis e de integração possível. Então, né, integrar é necessário, né? Só se integra tratando o outro com respeito. Só se trata com respeito quando se trata com igualdade. Só um momentinho, vamos mesclar com as do chat. Acho que a minha internet estava... Agora que chegou aqui uma chuva, tem duas questões aqui do chat, Renato. Uma está dizendo o seguinte: será que é possível construir esse legado se associando à branquitude? Se tornar uma peça dentro do sistema é pintar o branco de preto. E a outra pergunta, ela nos traz bastante coisas a pensar em nível institucional. Boa tarde, Renato. Sou Cristina, mulher negra, mãe e aluna do Proeja. Uma coisa que me incomoda muito é que meu campus e na reitoria não vejo nenhum negro na gestão do IFSC. O que isso revela? Começando por essa última, é exatamente isso, né? O que eu acabei de dizer. Enquanto aqueles que estão em espaços de decisão e que detêm o poder na mão não se sacrificarem, retirarem-se dos holofotes, darem vez e voz a nós, ao outro, ao diferente, haverá sempre o monstro da hipocrisia.
como aparenta esse monstro? Língua de gigante, grandes falas, eloquentes, retórica, língua de gigante e perna de anão. Passos não acompanham o que se fala. Essa contradição caracteriza os hipócritas. A hipocrisia é a homenagem que o vício, que não faz, presta à virtude aos que fazem. Ela falou representa um pouco isso. A hipocrisia das instituições, quando são também incapazes de construir, de abreviar no tempo, antecipar no tempo um modelo de sociabilidade que queremos criar no futuro. A palavra pode convencer, mas o exemplo arrasta. O exemplo traz junto. Falta prática. O critério da verdade é a prática, e não as teses, monografias e dissertações. Segundo lugar, dentro do espaço da branquitude, não. A gente não tem que pular o muro. Foi o que eu falei, se você vier e assaltar a carruagem da realeza e levar o tesouro para distribuir no meio da selva, da floresta, com os seus iguais, você nunca vai estar perdendo para a branquitude. Agora, no momento que você se encastelar, gostar do banquete, dos prazeres, do status, do prestígio, daí é só lamento. Então, Renato, boa tarde, mais uma vez. Obrigada aí pelas tuas palavras. Queria te ouvir um pouquinho mais, acho que um pouco do que eu vou trazer, de alguma maneira você já contribui, mas eu gostaria de lhe ouvir um pouquinho mais, porque às vezes eu percebo, né, quando a gente pensa o racismo estrutural, eu percebo que existe hoje, está na moda, né, falar de combate ao racismo, então há algumas movimentações, mas às vezes nas minhas análises, eu vejo que o trabalho na estrutura não ocorre de fato. Está aí, né, a fala de uma mãe, uma aluna nossa, e fico refletindo se isso não seria o que a gente vem chamando de afro-oportunismo. Então, falamos sobre o racismo estrutural, problematizamos, colocamos isso em xeque, mas não vamos para a ação, né? E você acabou de dizer aí que é o exemplo que arrasta, é a ação, né? A tese, o discurso por si só, ele não é capaz de transformar e romper com essa estrutura posta. E então eu gostaria de te ouvir um pouquinho nesse sentido, né? Sobre, e até mesmo por outros espaços por onde você transita no campo da política, né? Se essa questão do afro-oportunismo está posta, né? E aí a gente pega as pessoas negras só para vir como chama aqueles bonecos de posto, né? A gente está ali, mas muitas vezes não em espaços em que a caneta está na nossa mão, né? E aí muitas vezes é só um fantoche, né? E uma outra questão que eu gostaria de também provocar a tua fala é no sentido de, porque muitas vezes a gente vê várias pessoas reconhecendo que o racismo existe, ok, nas instituições, mas na hora de irmos para a prática, aí sempre vem aquele discurso nos próprios espaços coletivos, né, como os conselhos, enfim, colegiados, de, mas tem outras coisas importantes na instituição também. E aí o racismo nunca é importante, ele nunca é a prioridade, né? Então, assim, dentro dos direitos humanos a gente tem um universo de pautas. Então, o racismo está nesse bolo. Eu venho defendendo, né, de que precisamos dar nomes. Porque se a gente não dar nomes, a gente fala de tudo e, ao mesmo tempo, não faz nada, né? Então, queria ouvir você um pouquinho mais sobre isso, porque eu acho que a tua experiência, sobretudo, repito, em outros espaços, podem contribuir muito com a nossa ação institucional, né? Nessa nossa luta de combate ao racismo institucional. Obrigada.
Olha, posso falar? Como você falou, né? Realmente as ideias, por melhores que sejam, não afetam imediatamente nem transformam a realidade. Como diz o Paulo Freire, né? A educação não muda o mundo. A educação muda pessoas. Pessoas mudam o mundo. Então tem que, além do conhecimento, tem que haver um elemento de ânimo para animar o corpo, para movimentar a pessoa, para que ela mude o mundo. Essa energia não se dá pela via exclusiva da racionalidade. Nem tudo que a gente conhece a gente, de fato, transforma, se atenta na realidade. A gente, muitas vezes, mais se conforma com o que a gente sabe do que transforma o que a gente sabe. E o elemento de ânimo, o espírito que nos faz mover, está na nossa condição objetiva de existência. Quais são os problemas que enfrentamos todos os dias? O que nos causa incômodo? O que causa um incômodo coletivo? Está na forma com que se vive. Nós temos que construir uma imagem e um entendimento de acordo com essa pensa onde o pé pisa, de acordo com os caminhos em que a gente pisa. Nós, como negros brasileiros, temos que ter a nossa visão política de mundo, a nossa formulação do mundo, das saídas para os problemas que enfrentamos, e não apenas importar teorias estrangeiras, porque isso se desloca da realidade. O povo preto brasileiro que está na base. Eu acho que essa é uma das nossas maiores dificuldades de mobilização e o que faz com que duas coisas, né? Primeiro, a instituição, como você também colocou, que a instituição, como a moça colocou aqui na mensagem, a instituição não consiga ter esse vínculo permanente e profundo com a comunidade. Mas também faz com que a gente seja colonizado pelo pensamento, porque outros modos de pensar nossas questões estão sendo importados para serem forçadamente adaptados. Daí gera esse problema do afro-oportunismo, da afroconveniência e de tantos outros problemas, porque acabam vendo correntes de moda, como você bem apontou, correntes de Twitter, fotos no Instagram, o parecer ser, cada dia preponderando em cima do ser, né? Acho que é um pouco da questão. Renato, mais uma vez, obrigado aí pela presença. A gente até estava conversando um pouquinho ali sobre a instituição, né? É uma instituição pública, é verdade. Tem a lei de cotas, que quase perdemos, né? Houve aí um movimento para simplesmente acabar com a lei de cotas, mas ainda é muito pouco, né? A nossa instituição, 70%, 75% dos nossos alunos percebe 1,5 salários mínimos. Então, é uma instituição inclusiva, mas ainda é pouco. É pouco pela desigualdade que é esse país. Então, eu queria te ouvir um pouco mais, porque eu fico imaginando, né, você de Curitiba, eu conheço Curitiba, sei que Curitiba, Santa Catarina é pior, tá? Mas sei que Curitiba é uma cidade elitista, é uma cidade preconceituosa, enfim, Santa Catarina é mais ainda, né? Só para você ter ideia, 70% dos votos aqui foram para o outro candidato, né? Não o vencedor, que perdeu. Então, para você sentir o drama que é exatamente esse Estado, né? Altamente preconceituoso. Por isso que a gente entende que definir uma política, discutir uma política e ações é muito importante vindo de uma instituição de ensino. Acho que isso aí é muito importante. Então, eu queria saber de ti, né? Quais são os desafios que você teve exatamente, né? Porque eu acho que você é um exemplo a ser seguido por vários alunos, por vários, enfim, que nos acompanham nesse momento. Então, se tu puder dar esse testemunho, obrigado.
Olha, os desafios. O primeiro deles foi sobreviver numa área de extrema violência, de extrema pobreza, morando em área de ocupação, barraco de madeira, várias tragédias, um abandono do Estado, pobre louco, preto problema, filho sem pai. Então, isso tudo foi um terreno movediço. Outras vezes um campo minado, um labirinto, fácil para se perder, sempre à beira do precipício, ou melhor, do córrego. Então, esse foi o primeiro obstáculo, e que eu não posso dizer que eu transpus. Eu era criança, tinha 5, 6, 7, 8 anos, não transpus. Minha mãe não conseguiu transpor também. Nós fomos para tantos outros vários barracos de madeira durante a vida. Não temos casa própria. Então, acho que a primeira mensagem, já que eu sirvo de algum modo, talvez, como referência, exemplo de que é possível, acho que a primeira mensagem tem que ser essa, de que eu sou uma exceção à regra. Eu me tornei mestre em Direito e deputado estadual. Mas e todos os outros que ficaram para trás? Perdi meu irmão com 24 anos, assassinado. Perdi amigos, perdi vizinhos. Vejo ainda hoje pessoas afundadas na tristeza, sem poder se sustentar, sem poder alimentar sonhos, nutrir, sem expectativas. Acho que a primeira coisa é essa, é demonstrar que o sistema é criado para que a gente não sobreviva e para que a gente não represente. Se não mudar esse sistema, não importa, todas as exceções apenas confirmarão a regra. Então, moradia, volta à moradia. Se tiver o direito à moradia, as pessoas vão existir com mais dignidade e vão poder, assim, acessar a educação e outros serviços básicos com mais frequência, quando for necessário. Primeiro ponto. Segundo ponto, a própria violência urbana da minha juventude ali me jogou muito rápido, muito cedo para a vida da contravenção, dos pequenos delitos. Poderia ter virado facilmente o número na estatística. A teia do direito penal para nós é muito estreita. Pega fácil. Quanto menor, mais ela pega. Quanto maior, mais ela arrebenta. Então ela é feita para os menores, para os peixes pequenos, para as crianças pobres, pretas, no mundão, do jeito que o mundão vem. Lutei contra isso. Transpus? Não, tive sorte. Bastante sorte, inclusive. Se em algum momento o direito penal tivesse me capturado, os efeitos do cárcere teriam reflexo em mim até hoje. Certamente eu não seria nem mestre em direito, e muito menos deputado, até por força da própria lei. Sorte, tive sorte. Hoje luto contra a política de encarceramento em massa, de criminalização, de genocídio, se utilizando dos mecanismos da segurança pública. Foi uma luta que também não venci. Tive sorte. Depois foi a própria educação, a escola. Eu evadi da escola na 6ª série, 5ª, 6ª série. A escola não me entendeu, eu também não entendi a escola. Já era. Não durou muito. Depois fui ser empacotador, fui ser repositor, fui ser balconista. Depois voltei a estudar. Terminei CBJ, apostila, terminei daquele jeito, ensino médio, ensino fundamental, depois ensino médio. Não aprendi nada. Daí depois, para voltar a estudar, para pensar no vestibular, eu tive que vencer um grande obstáculo, que era todo o déficit que eu tinha em relação aos outros estudantes.
Todo mundo sabia mais que eu, sobre tudo, basicamente. Como passar num vestibular, em igualdade de condições com a playboyzada dos colégios particulares, ou com os nerds das escolas boas, públicas, poucas. Galera do IFPR, o CDF. Difícil. Eu tive uma política de inclusão, né? Uma política pública de ação afirmativa, foi as cotas raciais, né? A minha nota foi a última de corte da primeira fase. Se eu errasse mais uma, eu fui a nota de corte, né? Se eu errasse mais uma, eu tinha saído. E dentro da universidade tive que correr muito atrás e tal, e talvez tive menos sorte e tive um pouco mais de disciplina. Sentei, reli de novo, reli, até que em determinado momento eu já estava, já era monitor, já era pesquisador bolsista, daí já não precisei das cotas raciais para entrar no programa de mestrado, fui convidado para o programa de doutorado na USP. Então, a vida acadêmica minha exigiu disciplina, exigiu dedicação e, sobretudo, perseverança. Acreditar que é possível. Então, de tudo, talvez a única coisa que eu tive mais controle foi essa época da minha vida, esse percalço. Então, é uma dica que serve para as pessoas que estão aqui também, né? A gente tem que ser 10 vezes melhor. Ah, não, mas isso é um peso absurdo. Quem que inventou é o 10 vezes melhor, 10 vezes pior. Verdade. Então, seja o 10 pior, seja 10 melhor. Seja para lá ou seja para cá, seja frio ou seja quente. O morno é vomitado. A gente tem que ser algo. E o nosso ser na universidade é ser estudante, né? Compreender a nossa própria raiz, a nossa própria história, o funcionamento da sociedade, procurar as respostas que tanto nos incomodam durante a nossa existência. Então, acho que essa sede do saber aí me animou, foi o meu ânimo, que eu falei agora um pouco do ânimo ali, né? Não é meramente racional, mas essa sede de saber, de entender, de compreender, com a finalidade sempre de atuar, modificar, não me conformar. Sou um eterno inconformado, talvez essa seja a maior dica de todas, né? Nunca, sempre desobedecer, nunca reverenciar. Nunca fazer nada que o mestre mandar. Eu acho que nós precisamos questionar todos os poderes estabelecidos, porque a estrutura de poder que se acomoda hoje, se acomoda sobre as nossas costas. Então, é um pouco isso. Só vou fazer uma pergunta do chat, aí depois tem o colega, daí depois a colega, pode ser? Tem mais gente, Roberto? Ah, tá bem. Uhum. Tá certo. Renato, pergunta do chat. Então, como é possível um representante de uma minoria chegar no lugar de poder sem concessões, sem fazer concessões à branquitude e se aliar a ela em algum momento? Só pergunta difícil para ti, né? É isso, eu acho que a gente tem que ter uma postura absolutamente radical em relação às nossas demandas, né, nossas reivindicações, nossos princípios, vida, liberdade, princípios muito fundamentais que a gente não pode transigir, não pode negociar no balcão com a elite, com a branquitude. Só é possível fazer isso, eu acho que é isso que ele quer, que é uma resposta, né? Só é possível fazer isso se você denunciar os limites da institucionalidade. Porque as pessoas têm que compreender que a partir daquele lugar de institucionalidade, algumas coisas não serão possíveis mais para você fazer, justamente porque você está declarando uma guerra contra a instituição em termos gerais, contra a estrutura, contra o modo de funcionamento dela. E isso tem um preço. Quando a população começa a perceber esses limites, a partir dessa denúncia, a população vai valorizando mais a tua atuação, que seria contra-hegemônica. Então, uma contracorrente iria se criando.
é um pouco do que a gente tenta criar, da forma da nossa comunicação e tal. É o único modo. Qualquer outro é transigir, negociar, ser pragmático, entre aspas, que no limite é ser corrupto em relação aos seus princípios, né? Boa tarde, me chamo Rafael. A sua palestra, né, sobre racismo estrutural, e aí você está dando uma palestra e na plateia a maioria branca, né? Provavelmente isso deve estar se refletindo porque na própria instituição a maioria, né, é da parte branca. E nós, como brancos, entre aspas, sendo os opressores, né, é difícil, eu estou um pouco nervoso, tá, para falar com você, que sou seu fã, mas enfim, vou tentar raciocinar melhor assim. Nós estamos aqui em maioria, dentro da instituição, você falando sobre um racismo estrutural. Obviamente, nós devemos ter menos negros aqui dentro da instituição do que brancos. Isso já é um problema. Então, assim, às vezes nós estamos num lugar mais tranquilos, cômodo, né? Então, você falar para nós, às vezes, claro que o seu papel tem sua importância para que nós possamos aprender e melhorar, mas, pelo outro lado, os oprimidos também não precisam perceber que eles são oprimidos para que possam denunciar, ter esse conhecimento, porque, às vezes, me parece que o próprio povo negro não tem esse conhecimento, às vezes, de que, como já está enraizado na estrutura, ele considera aquilo como algo normal. Então, ele precisa perceber por que nós temos poucos negros na plateia. Só para tentar situar geograficamente, nós estamos aqui num triângulo central, onde à nossa frente, onde você entrou, nós estamos na parte mais rica da cidade, a parte central, e nos fundos, né, nós temos o maciço do Morro da Cruz, que é onde está a maior comunidade negra de Florianópolis. Certamente é onde está a concentração. Por que a sua palestra não chega até essa comunidade para que essa comunidade esteja aqui ouvindo você falar? Onde nós estamos errando ou o que nós podemos fazer para que o seu ensinamento chegue também a quem precisa chegar? Porque eu aqui, branco, eu estou num lugar tranquilo falando e eu posso, em algum momento, praticar algo que eu errado, mas será que o negro também não teria que estar tendo esse conhecimento, ouvindo sua palestra, para ele também entender que a estrutura está errada e não é natural aquilo? Desculpa se eu fui um pouco confuso, mas... Colegas, vamos combinar o seguinte, os companheiros do Renato aqui estão querendo levar o Renato para descansar, né? O Renato teve um problema ontem com o voo, né? Chegou de madrugada aqui, como nós comentamos anteriormente, né? Renato teve atividade na UDESC hoje pela manhã, vai ter atividade à noite ainda, né? Então, se vocês não se importarem, eram quantas pessoas? Aqui e... vamos fazer um bloco ali, vamos ouvir todo esse povo e o Renato faz a consideração final dele com essas perguntas. Pode ser, Renato? Tudo bem para vocês? Que aí a gente encerra, né, 17h40 ali no máximo, 17h35 ali a gente encerra, né, e aí a gente deixa o Renato descansar um pouco também para a atividade da noite. Pode ser? Então, vamos lá. Renato, em primeiro lugar, obrigado pela tua vinda aqui. Eu sou também um vereador, né? Estou atuando no Legislativo, numa pequena cidade aqui em Santa Catarina, a 30 quilômetros aqui da capital, município de São Pedro de Alcântara, onde temos a maior população carcerária também, lá está o maior presídio de Santa Catarina. Temos um contraponto que lá, até a construção do presídio, era a maior densidade demográfica de idosos do Brasil, então logo a gente
contando Santa Catarina com muito idoso concentrado, muito conservadorismo no mesmo lugar, e para piorar a situação, é a primeira colônia alemã de Santa Catarina. Simbolicamente, ali aconteceu um encontro recentemente, que foi documentado, saiu no Fantástico, de células neonazistas, né? E é uma situação muito delicada. E a gente agora se aproxima do ano eleitoral, o ano que vem, 2024, vai ser onde a gente vai disputar o território local. A gente agora passou por uma disputa ideológica, onde a gente põe mais em voga em campo as narrativas. Agora, eu queria saber de ti, assim, que vivesse essa experiência, como mobilizar mais tanto a juventude negra, como a juventude LGBT e as classes das minorias a participarem, a virem participar para dentro dessa política no território, na comunidade. Seria isso, Renato. Obrigado. Tanto faz, porque agora a gente vai não importa a ordem da pergunta que a gente vai encerrar. Boa tarde, Renato. Meu nome é Lotério, sou estudante do IFES Continente e te acho muito foda, desculpa o palavrão, e pode ter certeza que tu é referência para muita gente. Eu também trabalho numa instituição que tinha tudo para dar certo em relação ao negro, que foi um banco criado para o negro, porém nunca foi gerido por um negro. O negro nunca presidiu esse banco. Mas a minha pergunta para ti é saber da onde o Renato tira força para enfrentar as pessoas que dizem: o Renato está falando outra vez sobre preconceito, e isso é mimimi. Mas quando vem uma pessoa, quando tu chega, ou na tua casa, ou até no teu trabalho, e tu dá de frente com um papel que diz que é um boletim de ocorrência contra ti, dizendo que tu ameaçou uma pessoa branca, apenas citando a Bíblia, que onde tu diz para uma pessoa apenas arrependa-se enquanto a vida. Da onde tu tira força para enfrentar essas pessoas que não tem mais nem da onde tirar coisa para poder te atacar? Acho que é isso. Oi, Renato. Satisfação e muita emoção de estar aqui te vendo, te ouvindo. Eu estou aqui como representante do Movimento de Mulheres Olga Benário, como representante do movimento de luta nos bairros, vilas e favelas, que eu imagino que tu conheças. O nosso grande líder por muito tempo, Leonardo Péricles, foi candidato a presidente da República no último pleito. Foi talvez o único candidato negro. E eu sou servidora do IFSC, sou filha de um negro e bisneta de uma indígena. E para piorar minhas, porque não preciso dizer que é família pobre, porque se eu sou filha de um negro e bisneta de uma indígena, é óbvio que a minha família era pobre. No Brasil, é óbvio. Então, para piorar minha situação, nasci poeta. Então, invento de escrever coisas nas horas mais incríveis, nos momentos mais incríveis, o IFSC que me aguente. Então, mas também fiz coisas boas aqui dentro do IFSC, também trabalhei muito, trabalhei com políticas de línguas e muitas outras atividades das quais eu gostei. E gosto ainda. Tá? Então, eu queria te perguntar uma coisa. Eu fui guindada, eu fui a primeira pessoa da minha família a cursar um curso superior. Eu fui guindada ao mundo acadêmico e houve momentos em que me surpreendi falando absolutamente a linguagem acadêmica como eu acho essa que eu uso por aprendizagem, por leitura de livros velhos que eu achava na casa do meu avô, e também eu me surpreendi reconhecendo pouco o meu irmão, que era da favela, sabe? Eu namorei, inclusive, um b-boy, um rapaz que ele dançava no movimento do rap, e eu tinha talvez seja errado, uma curiosidade, eu queria conhecer melhor o que era a vida no Morro do Mocotó. Então, porque eu me surpreendi não conhecendo o que era o lado verdadeiro, eu não me dei conta que o meu pai era negro até a morte dele. Eu não me dava conta, porque como nós nascemos todos com cores
diferentes, eu não me dava conta. Então, uma das perguntas que eu tenho, porque eu penso que é importante abrir espaço para todas as falas. As lutas são tantas, as lutas são muitas, né? E o povo pobre hoje é a classe trabalhadora. Como o povo negro construiu esse país e tem toda a contribuição a dar em todas as lutas, e a classe trabalhadora está sendo hoje, nós trabalhamos aqui no IFSC para formar profissionais. É uma escola técnica, sabe? Nós estamos formando profissionais. Esses profissionais, a gente trabalha para que eles tenham consciência melhor do que é a realidade, porque parece que a realidade é omitida na maioria das escolas. Existe essa tendência a moldar todo mundo, a não abrir o espaço para as falas diferentes, para os jeitos diferentes, para o comportamento diferente, para a cor diferente, para tudo diferente. Então, como não nós temos dificuldade em ir abrindo esses espaços, é uma luta grande essa de tentar levar consciência, espírito crítico, abrir espaço para que todos possam se manifestar. O que mais se ouve dentro de escola o professor passa, o professor não passou bem o conteúdo. A questão não é passar nada, é ouvir, é dialogar, é conseguir formar junto, é conseguir criar junto. Aí é que está a solução, para que o povo esteja realmente participando, trabalhando, participando e construindo conhecimento. Então, a classe trabalhadora, hoje, a tendência, através do neoliberalismo que está implantado, é também se escravizar. Existe um processo de escravização em andamento. Então, quer dizer, o povo branco vai prestar atenção no que é ser escravizado só quando realmente perceber que está sendo escravizado, sabe? Então, esse despertar da consciência, o movimento de luta nos bairros, vilas e favelas trabalha por essa consciência. Nós levamos um jornal, nós sentamos com as pessoas, nós temos uma ocupação onde se discute, onde se conversa, para uma ocupação com quase 30 famílias que não têm onde morar, que mal tem como sobreviver. Então, o que nós fazemos com eles? Não é só pelo assistencialismo, é para conversar, é para ler o jornal e discutir, para que as pessoas percebam a trama que vai sendo feita contra elas. Então, eu queria saber uma opinião tua sobre duas coisas. Uma, a verdade que se ensina na escola é meia verdade ou é verdade mesmo? Nós estamos estudando a verdadeira história? Nós estamos estudando a verdadeira geografia? Ou nós estamos só as verdadeiras relações sociais, ou nós estamos vivendo de meias verdades, sabe? Meia verdade, existe meia verdade? Ou a escola passa a ser mais clara, ou o que é que nós estamos construindo, né? Ou a escola dialoga mais, ou o que é que nós estamos construindo? Isso que o colega falou, nós estarmos de costas aqui para o morro, é muito significativo, né? Então, em nome de todas as minhas ascendências, e também considero-me descendente de Cruz e Souza, o maior poeta simbolista, porque vivo há muito tempo nessa terra, e ele é negro, e ele voltou, e ele foi humilhado, ele estudou na escola considerada a mais importante daqui, e houve daqui, porque houve por benesses, porque uma família resolveu pagar a escola para ele, e houve um ano em que sempre o governador vinha para fazer o exame de final de ano com todos os estudantes dessa escola. E houve um ano em que todos foram reprovados, menos Cruz e Souza. Estuda-se na escola que houve um ano em que no Colégio Catarinense só Cruz e Souza foi aprovado pela autoridade máxima no Estado e todos os outros foram reprovados. Ninguém fala nisso porque ele era negro, sabe? E ele voltou numa caixinha bem pequenininha, depois de ter morrido lá em Minas, no Rio, em Minas, acho. E ele voltou numa caixinha bem pequenininha, sabe? Porque para ser enterrados seus restos mortais aqui, e na cerimônia em que ele chegou naquela caixinha, morto, naquela cerimônia só tinha um negro presente. Então, muito doloroso ver tudo isso. Eu acredito que a participação do povo negro em todas as lutas vai ser importante para essa libertação da classe trabalhadora e de todos nós.
Então, a minha pergunta é isso, o que a gente está ensinando, são as meias-verdades, e outra coisa, todas as pessoas podem participar de todas as lutas? Porque uma pessoa pode ter uma objeção, se eu estiver num movimento negro, eu vou ter que mostrar a carteira de identidade do meu pai, que já faleceu, para tentar provar que eu também poderia estar um pouco ali. Não sei, eu tenho um pouco essa dúvida, se eu posso participar de todas as lutas. Em princípio, eu me apaixono por todas as lutas, porque eu tenho compaixão por toda a nossa história sofrida. E fechando, então. Olá, boa tarde. Está funcionando aqui? Ah, deu. Eu me chamo Francisco, sou estudante de engenharia aqui do IFSC, né? E acho bastante interessante também a gente conversar bastante sobre a questão de cota racial, que eu vejo que é algo muito frequente nas redes sociais agora, é um discurso que vem da galera que combate a existência das cotas, né? E eu vejo que também tem muitas pessoas pretas que se alimentam desse discurso, e é uma questão meio complicada, porque eu também sou uma pessoa preta que teve o privilégio de sempre estudar em escola particular, e aqui no próprio instituto eu tive que entrar pelas cotas gerais, e não reclamo disso, porque querendo ou não faz sentido, e as pessoas que reclamam das cotas raciais em si, eles gritam que as raciais devem ser barradas e existir apenas as sociais. Mas a questão essa é que as raciais estão juntas com as raciais estão juntas com as sociais, que é a minha própria questão, que não pude entrar simplesmente por ser preto, então está aliada com a social. E uma coisa que eu queria colocar aqui nessa palestra é que eu acompanho o Renato desde o incidente lá do basquete, e o meu esporte que eu pratico desde pequenininho é a capoeira, né? E logo quando eu me mudei aqui para Florianópolis, no início desse ano, eu procurei grupos de capoeira aqui dentro, eu não encontrei nada, assim, sabe? Então, os grupos de capoeira que tem bastante aqui na ilha são tudo nos cantos, assim, lá para o norte, no sul. Aqui no centro mesmo é muito precário de grupos de capoeira. Então, já nessa visão, eu cheguei e falei com uma professora aqui do Instituto, que também faz parte de um grupo de capoeira lá para o norte da ilha, de começar um projeto de extensão aqui no IFSC, né? Infelizmente, esse projeto não foi aprovado, e mesmo assim, com isso, eu reuni, comecei a divulgar, e juntei um grupo para começar a treinar aqui. A gente já está mais de 2 meses treinando aqui nos ginásios do IFSC, que eu ainda tive a facilidade de conseguir isso por ser membro da Atlética, sou um dos poucos pretos assim que participa da Atlética aqui do IFSC, e a questão era que essa palestra, que hoje, para dar essa disponibilidade para as pessoas pretas, que ela não acabe aqui, que ano que vem as pessoas que têm um posicionamento, um patamar aqui nesse instituto, que leve isso em questão para que, querendo ou não, esse projeto de extensão inicie ano que vem, porque não é simplesmente chegar e dar aula, né? A gente precisa, no minimamente, também da questão instrumental. Tipo, eu dou aula ali para os alunos, a gente precisa de uma caixinha de som para, pelo menos, rolar a ginga, sabe? Então, querendo ou não, a gente precisa de uma ajuda financeira, assim, para trazer mais alunos e ainda ter mais destaque aqui, né? Muito obrigado pela atenção. Francisco, pode ter certeza que nós vamos continuar a falar desse assunto, né? Até porque estamos em dezembro hoje, então não é só no Novembro Negro, né? É os 12 meses do ano, com toda certeza. Então, olha só a enrascada para o Renato agora fazer as considerações finais dele, né? Com base nessas falas, nessas perguntas, nessas colocações. Renato, a palavra é sua. Olha, é necessário que a gente perceba que a comunidade não tem e não tem que vir aqui na universidade para que nos ouçam, para que a gente se organize, se mobilize, atue. É exatamente o oposto. A universidade tem como função, inclusive, porque é o tripé
do ensino, pesquisa, extensão. A extensão é estender os pátios, os corredores, as salas de aula da universidade para a comunidade, para que ela tenha uma finalidade social. É exigência legal da própria instituição, a partir desse ponto de vista. Mas do ponto de vista da militância, também. Se o conhecimento, a tecnologia de relações sociais desenvolvida na comunidade é o maior legado da comunidade para a história do nosso país, e esse conhecimento não foi aproveitado enquanto experiência política, porque os representantes nunca estiveram nos poderes, nas instituições, nós necessitamos o quê? Irmos também até a comunidade. Compreendermos, trocarmos. No momento que a gente construir esses laços na comunidade, na quebrada, e a gente organizar um evento aqui, nós, enquanto comunidade acadêmica, traremos naturalmente as pessoas de lá para cá. Vai ser um vetor bionívoco, uma rua de mão dupla, recíproco constitutivo, um determinando a existência do outro. Por enquanto, não. Por enquanto, a universidade é uma ilha, e do mesmo modo que para essa ilha compreender os fenômenos marginais, há uma clivagem, um muro, um distanciamento, um precipício que separa. A recíproca é verdadeira. Do lado de lá, a comunidade pensa a mesma coisa, há um muro, um precipício, há uma separação irredutível da comunidade em relação à universidade. Essa ponte, quem tem que construir é a universidade. Ela tem essa finalidade legal, ela tem essa missão. Então é sempre muito importante pensar de que olhos, de que pensamento, de que representação do mundo a gente está construindo nossos anseios, as nossas reivindicações. Os protagonistas da transformação não estão nas instituições, estão fora delas. Isso desfaz um pouco o mundo do acadêmico, né? Mas é um pouco isso, né? Nós, enquanto não compreendermos o Brasil profundo, seremos sempre arremedos de pesquisadores, nunca pesquisadores reais. Um pesquisador real conhece o próprio quintal, o próprio terreno, o próprio país, os próprios problemas. E para pesquisar, tem que estar no campo. O lugar do pesquisador não é o gabinete de livros para fazer revisão bibliográfica. O lugar do pesquisador é no campo, onde o acontecimento e ele vê, percebe, analisa, compara. No outro dia vê, percebe, observa, analisa, compara, produz conhecimento, relatório, questiona a realidade, é questionado pela realidade. Nas ciências humanas também é assim, sobretudo nas ciências humanas. Deve ser assim. Isso para você ver como as coisas estão todas relacionadas, né? Porque essa postura é a mesma do risco. Aquele que acha que a universidade traz essa autonomia do pensar e que essa autonomia pode ficar isolada, o pensar pode ficar isolado do agir, ele acaba sendo traído, né? Pelo ego, pela vaidade, pelo academicismo, pelo solipsismo, por esse conhecimento encastelado que dá estágio, dá trabalho, dá concurso público, dá artigo publicado, mas não muda a realidade. A prática é o critério da verdade. A prática da universidade é a extensão. Quanto a universidade ou as instituições de ensino como essa
podem retribuir ou estão retribuindo para a sua comunidade em termos de inclusão cidadã, potencializar o exercício da cidadania das pessoas, a garantia de direitos. Muito pouco, né? Infelizmente, a universidade e as instituições no Brasil contribuem muito pouco em relação ao que a comunidade contribui para que exista essas instituições. Eu me orgulho muito de poder ter passado por mais de uma década pelas instituições e ter construído uma forma de pensar, sistematizado o meu conhecimento e principalmente expressado ele numa linguagem que as pessoas conseguem compreendê-la, desde o moleque que, como eu, é empacotador de mercado, ou foi, ou é, até o cara que está dentro de uma cela, preso, sem liberdade, a pessoa que está em situação de rua, ou outra que vem da universidade. Quando você pensa no outro, em relação ao teu conhecimento como instrumento de libertação, que é pensar no outro, você consegue uma linguagem, né, que dê conta dessa relação, dessa união, dessa mobilização. Então a gente tem que promover essa virada de Copérnico. As instituições, assim como a Terra, não são o centro. Elas são a margem. O centro é o que é tido até então como periferia. O Sol é a periferia e é o centro, sabemos. A periferia é tida como periferia, mas politicamente é o centro. A universidade, sim, é fenômeno secundário. Dependente, portanto, dos movimentos do povo. Se o povo votar, elege um Bolsonaro. Se o povo apoiar um Bolsonaro, fecha as universidades. Simples assim. Ou militariza elas, como está acontecendo no Paraná. Simples assim. Então, a proeminência vem de lá para cá. O vetor principal é de lá para cá, não de cá para lá. Não sei se agora respondi todas, mas é um pouco isso que eu pensava. Sim, né? Vamos fazer que sim. Renato, querido, gratidão imensa pelas suas palavras. Acho que temos muita coisa a pensar, né, pessoal? Temos bastante tarefa de casa a pensar aqui. Agradeço imensamente pelo aceite, pela vinda. Agradeço a equipe que está cuidando carinhosamente aqui do Renato. Agradeço a todas as pessoas que estão aqui e a todas as pessoas que trabalharam para que esse evento fosse possível. A todos e todas, muito obrigada e encerramos por aqui, então. Obrigada.